Olá, nós somos do grupo 6 e vamos estar apresentando um trabalho sobre padrões e projetos, que a gente fez com base principalmente no livro Design Patterns, do Eric Gama e mais três. Nós somos o grupo 6 e a primeira coisa que eu queria estar falando com vocês, o que são Design Patterns? E Design Patterns são padrões de projetos que são soluções generalistas para problemas que são recorrentes durante o desenvolvimento de um software, sendo dividido em três categorias. A primeira é padrões criacionais. Essas gerenciam a criação da instância de objetos. E todos os padrões fornecem alguma maneira de desconectar o cliente dos objetos a partir dos quais serão geradas as instâncias. A gente vai trazer um exemplo para cada categoria de padrão. Para a categoria criacional, a gente vai trazer o Builder. A gente vai estar falando sobre isso mais para frente. A segunda categoria é padrões estruturais. Permitem que você organize as classes ou os objetos em estruturas bem maiores. E a gente vai utilizar como exemplo Adapter, padrão Adapter. E a terceira categoria são os padrões comportamentais. Esses preocupam-se com a forma de como as classes e os objetos eles vão interagir com a distribuição de responsabilidades. No nosso caso, a gente vai estar usando como exemplo o Iterator. Certo, agora eu vou falar um pouco do Builder e por que que a gente escolheu o Builder. A gente escolheu o Builder porque a utilização de construtores em PO é muito recorrente. E quando ele é utilizado? Ele é usado quando é necessário separar a construção de um objeto complexo de sua representação, de modo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes tipos de representações. Agora eu vou falar um pouco da estrutura do Builder. O Builder ele é uma interface abstrata que é utilizada para a criação de um objeto produto. Já o Concrete Builder, ele, ele constrói e monta partes do produto pela implementação da interface do Builder. Já o Director, ele constrói um objeto usando a interface do Builder. Já o Product, ele representa o objeto produto em construção. Certo. Agora eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens da utilização do Builder. Uma vantagem é que ele representa diferentes, ele possui diferentes tipos de representações para um objeto e ele encapsula o código. Já uma desvantagem é que ele é pouco útil quando o objeto possui poucos parâmetros e ele perde um pouco de desempenho. Mesmo que seja pouco notável, ele ainda perde um pouco de desempenho quando você chama vários construtores. Agora eu vou mostrar um pouco um exemplo que a gente fez de uma classe Lanche utilizando o Builder. Nesse caso, como a gente utilizou o Builder, não é necessário que a gente chame vários métodos para a criação dos ingredientes. Basicamente, a gente só tem que passar os parâmetros dos ingredientes do lanche que será criado um objeto lanche desejado. Eu vou explicar o padrão estrutural adapter, também conhecido como wrapper. O adapter foi escolhido pois usamos muito em programação Android. Quando usá-lo? Quando precisamos de classes com interfaces não compatíveis se comuniquem, ou quando queremos sobrescrever somente alguns métodos de uma interface. Padrão estrutural, a estrutura dele. O target define a interface alvo da adaptação. O client gera objetos compatíveis com a interface alvo. O adapt define a interface que será adotada. E o adapter adapta a interface do adapt para a interface target. Vantagens e desvantagens. Vantagens: implementa todos os métodos com corpo vazio. Os que quiserem ser utilizados são reescritos. Evita o trabalho e deixa o código limpo. Vincula a uma interface e não a uma implementação. Flexibilidade na utilização de vários adapters. Desvantagens: não pode gerar herança múltipla e o volume de processamento dos adaptadores é bem grande. Os exemplos. Nessa classe temos um exemplo, duas classes com modelos de tomada. Uma classe com tomada de 3 pinos e uma classe com uma tomada de 2 pinos. E um adaptador da tomada de 3 pinos que herda características da tomada de 2 pinos. Sendo assim, ao invocar um adaptador, o objeto que é uma tomada de 3 pinos vai ser passado.
para o adaptador e vai ser criado um objeto tomado de 2 pinos a partir dele, com o método sobrescrito de tomada de 2 pinos. Bom, eu vou falar do padrão comportamental iterator, também conhecido como cursor. A gente escolheu esse padrão porque em muitas situações nós implementamos cursores para percorrer estruturas ou arquivos. Utilizamos o iterator para acessar conteúdo de uma coleção sem expor suas representações internas e quando começamos a ter diversas coleções com tipos de interações diferentes. Para poder reaproveitar essa lógica e reduzir a quantidade de código duplicado, a gente encapsula ele em iterator e utilizamos onde for necessário. Uma vez que essa lógica de interação mude, basta a gente alterar na implementação específica do iterator, não precisa ficar alterando em todos os lugares que a gente utilizou o iterator. Agora eu vou explicar a estrutura parte por parte. Então, o iterator ele define uma interface para acessar e percorrer elementos. O concrete iterator ele implementa a interface de iterator e mantém o controle da posição corrente no percurso do agregado. O aggregate ele define uma interface para a criação de objeto iterator. E o concrete aggregate ele implementa a interface de criação do iterator para retornar uma instância do concrete iterator apropriado. Bom, agora as vantagens de se utilizar o iterator é que ele pode ser utilizado para diferentes agregados, ele permite percorrer o agregado de diferentes maneiras, dependendo das suas necessidades, ele guarda a posição atual e os percursos em curso, podendo ter mais de um percurso. As desvantagens é que pode aumentar a dificuldade do design, fazendo com que o código fique um pouco mais complexo, é perigoso modificar a estrutura que está sendo lida, e se são acrescentados ou deletados alguns elementos do agregado, pode ser que acabe acessando um elemento 2 vezes ou perdendo o elemento completamente enquanto ele está sendo percorrido. Agora o exemplo que a gente vai dar é um exemplo do mostra menu. Então, na imagem de cima, a gente pode notar que a interação está toda visível no meio da classe. E se a gente tivesse essa interação em diversas classes, e se a gente precisasse alterar alguma coisa, a gente teria que alterar em todas as classes, e não só em um lugar só. Na imagem de baixo, a gente tem a utilização do iterator, para percorrer a coleção de objetos menu. Podemos notar que toda a estrutura interna do iterator foi abstraída pelo padrão de projeto iterator, ficando de uma forma muito mais limpa e clara. A única coisa que nós utilizamos são os métodos next e hasNext. Bom, mas é isso que a gente queria estar trazendo para vocês. Espero que tenha contribuído pelo menos um pouco com o conhecimento e nós somos o grupo 6 da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Muito obrigado por assistir.